Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal. Fátima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal. Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram. Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar. Salmos tão bonitos, vocês vão gostar. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreva isto, e o povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar, e da morte liberar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem. Quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. 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 Terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha, a sós, para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus."
Após a travessia, aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje não veremos Jesus a dormir na barca enquanto esta se afunda, nem acalmando a tempestade com uma só palavra de interpelação, suscitando assim a admiração dos discípulos. Mas a ação de hoje não é menos desconcertante, tanto para os primeiros discípulos como para nós. Jesus tinha mandado os discípulos subir para a barca e ir para a outra margem. Tinha despedido todos depois de saciar a multidão faminta, e ele tinha permanecido sozinho na montanha, profundamente concentrado em oração. Os discípulos, sem o mestre, avançam com dificuldade. Foi então que Jesus se aproximou da barca, caminhando sobre as águas. Como acontece com pessoas normais e sensatas, os discípulos assustaram-se ao vê-lo. Os homens não costumam caminhar sobre a água e, portanto, deviam estar a ver um fantasma. Mas estavam enganados, não era um fantasma, mas tinha diante deles o próprio Senhor, que os convidava, como em tantas outras ocasiões, a não ter medo e a confiar nele para descobrirem a fé. Esta fé exige-se, em primeiro lugar, a Pedro, que disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Com esta resposta, Pedro mostrou que a fé consiste na obediência à palavra de Cristo. Não disse, faça com que eu caminhe sobre as águas, mas queria fazer o que o próprio e único Senhor lhe mandasse para poder crer na veracidade das palavras do Mestre. As dúvidas fizeram-no cambalear na sua fé incipiente, mas levaram-no à confissão dos outros discípulos. Agora com o Mestre presente, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O grupo daqueles que já eram apóstolos, mas que ainda não acreditavam, depois de verem que as águas se moviam sob os pés do Senhor e que mesmo no movimento agitado das ondas, os passos do Senhor eram seguros. Acreditaram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, confessando-o como tal. Santo Ambrósio. Não há outro caminho para a oração cristã senão Cristo, seja comunitário ou pessoal, seja vocal ou interior. A nossa oração só tem acesso ao Pai se rezarmos em nome de Jesus. A santa humanidade de Jesus é, pois, o caminho pelo qual o Espírito Santo nos ensina a orar a Deus Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que acalma o mar. É o Senhor que acalma o mar. Se inscreva no canal Fátima Deus é Natureza, deixe seu like nos vídeos e compartilhe para seus amigos. Que Deus abençoe sua vida.